Então, boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai falar de funções trigonométricas, tá? Isso é uma coisa boa, porque vocês, junto com matemática básica, né? Vocês estão vendo o mesmo assunto, né? A gente deu um apanhado geral, vocês começaram a entender o seno e o cosseno nas últimas aulas, e a tangente, né? No ciclo trigonométrico. Né? E agora a gente tem um novo ente, né? Que são as funções trigonométricas. A gente vê o seno e o cosseno agora como função. O que é isso? A cada valor do elemento, né? O que é uma função, né? Em linhas gerais. Eu quero ver, por exemplo, o seno como uma função que depende do x. O que isso quer dizer? Que a cada valor que eu dou, né? Estipulo para o x, eu tenho um valor para o seno, né? Então, observa que se eu definir, né? Vamos definir assim, ó. Pega duas funções, pega uma função, né? Depois a gente chama de seno e cosseno, pega uma função que está definida na reta e cai na reta, tá? Ou seja, o domínio e a imagem deles são elementos da reta, números reais, né? E a cada elemento que eu vou associar no meu domínio, eu tenho uma imagem, tá? Eu tenho uma imagem. Então, vamos denotar duas funções aqui, precisamente, né? A cada elemento real, eu vou denotar f de x como seno, o seno de x. E a cada x, eu vou ter uma outra função, que eu vou chamar de g, né? Então, fg, vou chamar assim. Vou chamar de vermelhinho, f e g. Que eu vou denotar por cosseno de x, tá bom? Cosseno de x. Então, é interessante a gente perceber como é que ela se comporta, né? Como ela se comporta. Por exemplo, se eu dou o valor zero, né? A gente já sabe que o seno de zero, a ideia era fazer uma tabelinha, né? Vamos fazer uma tabelinha com alguns números, não com todos, mas com alguns, né? Para ver o que é que isso quer dizer. Imagina assim, o seguinte, vou pegar alguns, tá? Para não abusar muito de vocês. Vamos lá. Vou pegar alguns valores aqui. E vamos ver o que é que a gente chega. Vou pegar alguns valores conhecidos, tá? E outros não. Os conhecidos a gente já falou aqui, que são os senos, os números, os ângulos notáveis, 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360. Esses são os notáveis, né? E aí tem os outros que, se forem precisos, na hora da prova, for algum desses fora do padrão, a gente vai disponibilizar, tá bom? Então, vou pegar alguns aqui, por exemplo. Vamos pegar o zero, que eu já disse que a gente conhece bem, né? Vamos pegar o de 30 graus, tá? 45, vamos pegar 60, vamos pegar 90. Vamos começar pelos que a gente já conheceu nas últimas aulas, né? 180, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui essa tabelinha. 180, não é a melhor, mas vocês têm no PDF bem direitinho, né? 270 e teria a 360, tá? 360. Vamos botar assim, 360. Que com isso aqui já dá pra gente ver o que eu quero fazer aqui para vocês. Tá? Pronto. Vamos considerar os que a gente já viu e já conhece, tá? Perfeito. Tá. Isso aqui são os ângulos que a gente chamou de notáveis, né? Que são ângulos que a gente facilmente consegue deduzir via o ciclo trigonométrico. Então, aqui eu vou agora denotar o seguinte. Eu vou encontrar o seno e depois eu vou pegar seno e vou de x. E aqui embaixo eu vou colocar o cosseno. Tá? Cosseno de x. Então, a gente sabe, o seno de zero, a gente viu na última aula. Deixa só para manter a cor aqui, tá bom? Vou botar aqui cosseno. Desculpa. Cosseno. Cosseno de x. Então, a gente viu na última aula, vamos começar com o seno, né?
qual era o seno de zero. O seno de zero é zero. A gente viu o seno de 30, que é meio, tá? Inclusive, no vídeo, a gente consegue deduzir esses valores facilmente, tá? Então, dê uma olhada lá nos vídeos. Aqui, raiz de 2 sobre 2. Aqui, raiz de 3 sobre 2, né? O de 60. 90, a gente sabe que é 1. A gente tá na 1/4 de volta, né? Aí, vamos para 180. 180 é 0, né? Aí, vamos para 270, menos 1. E 360 a gente completou uma volta completa, é 0. Vamos deixar esses aqui. Poderíamos colocar mais, tá? Dê uma olhada nas notas. Então, agora a gente também vai fazer o cosseno. Vamos fazer o cosseno agora. Cosseno de 0, a gente sabe que é 1. De 30, raiz de 3 sobre 2. De 45, raiz de 2 sobre 2. De 60, 1 meio. Né? De 90, se o seno é 1, o cosseno é 0. Né? O de 90. Aí a gente vai agora completar uma volta. 180 menos 1. Né? E aí a gente vai para 270, 0. E aí, enfim, chega a 360, que é uma volta completa. Então, olha que interessante, né? A coisa bem interessante para se ver. A primeira coisa é que, quando a gente dá uma volta completa no ciclo, né? Lembra que a gente tem um ciclo trigonométrico, vou relembrar aqui, né? Faltei as aulas de desenho geométrico, mas observa, quando a gente tem um ciclo trigonométrico, lembra que a gente tem os quadrantes, né? Falei isso para vocês, não é isso? A gente tem o primeiro quadrante, que ele se encontra aqui, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante, tá? Então, se a gente dá uma volta completa, a gente viu que sai do zero e chega a 360. Então, a gente tem valores positivos e negativos, tá? Como a gente vê nessa tabelinha bem simples. A gente tem mais valores aqui, né? Então, de certa forma, é possível ver que o seno, olha só, ele tem uma variação, né, pessoal? Em 90 graus, ele vale 1. Em 270, ele vale menos 1. Então, observa que esse rapazinho aqui, 1 para o seno de x, é o maior valor. Então, significa dizer que o seno, ele vai estar entre sempre 1 e menos 1. Tá? Você nunca vai poder encontrar para esses valores de 0 a 360, né? E qualquer múltiplo dele, que a gente sabe que vai dar uma volta e um pedacinho, e a gente vai saber onde vai parar o quadrante, e a gente vai conseguir recuperar o valor usando a propriedade que a gente deu na última aula, né? Essa propriedade de ângulos complementares, é isso? Então, a gente vê que o seno de x e o cosseno de x, ambas variam, deixa eu colocar de outra cor aqui, ó. Ambas variam de quê? De menos 1 até 1. Então, isso é uma observação importante, né? Então, vamos colocar aqui uma observação. A primeira observação importante da função seno e cosseno, OBS, só olhando a tabelinha, tá? Observando a tabela, a gente sabe o quê? A gente percebe que as funções, deixa eu aumentar aqui para vocês, as funções seno de x e cosseno de x, tá? Variam de quanto? Variam de menos 1 até mais 1. Que negócio legal. Então, isso significa dizer o seguinte, pessoal, que a imagem, tá? São iguais das duas funções. E é o intervalo fechado o quê? Menos 1, 1. Então, vamos escrever isso. Só olhando a tabelinha aqui, tá? Coisa bem simples. Estou fazendo nada. Daqui a pouco a gente pode até desenhar o gráfico, tá? Mas isso vocês estão vendo lá em matemática básica, né? Então, aqui vamos só olhando os valores notáveis, ver se a gente consegue encontrar propriedades das funções trigonométricas, tá? Então, a gente já sabe que as funções seno e cosseno variam de menos 1, 1. Então, o que significa? Note do item A, do item anterior, tá? Do item anterior, que as imagens das funções seno
e cosseno, tá? E cosseno são iguais ao intervalo fechado menos 1, 1. São iguais ao intervalo fechado menos 1, 1. O que é que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que menos 1 sempre será o menor valor da função seno e cosseno. E mais 1, o maior valor. Fora isso, eu não tenho valores de seno e cosseno. O maior é menos 1 e o maior é sempre 1. Tá? É sempre 1. Então, se você perceber, isso daqui a gente consegue fazer um gráficozinho, tá? Do função seno e cosseno que está nas notas, né? E elas têm uma periodicidade, né? Elas se repetem. Se você perceber, a função seno e cosseno, elas se repetem. Eu vou tentar usando as notas, né? Desenhar o gráfico, tá? Da função seno. Vou colocar aqui alguns valores, não vou entrar em todos os detalhes, mas só para a gente perceber que existe uma periodicidade, eu vou mostrar o que é isso para vocês, tá? Então, vamos para a função seno, por exemplo. Ó, função seno, deixa eu fazer uma coisa do tipo assim. Deixa eu ver se vai, não vai, mas deixa eu então fazer assim. Aqui. E aí vou tentar fazer aqui a mão livre, tá? Não sei se vai ficar bom, mas vamos lá. E aqui vou repetir, tá? Deixa eu aumentar aqui o... E aqui eu vou repetir. Oi? Eu vou repetir. Então, imagina que a gente tem essas figurinhas aí similares, tá? Essas duas barriguinhas aqui iguais. Então, o que é que isso quer dizer? Significa dizer que quando a gente... Isso aqui é a seno, tá? Seno de x. Isso aqui é o zero, tá? Isso aqui é o zero. Isso aqui é o 90. Eu vou chamar de 1, tá? 90 graus. A gente viu que é 1, vale 1. E aí a gente tem aqui embaixo, né? Então aqui a gente teria o menos 1. Concorda? Menos 1. Tá desproporcional, mas imagina aqui que eu tenho menos 1. Tá? Então significa dizer que esse rapaz aqui é 180. Vamos ver na tabela, ó. Vamos voltar aqui para a tabela. Seno de 0. Aqui, ó. Seno de 0, 0. Tá aqui o pontinho. Vamos para o 90. 90, 1. Seno de 90, 1. Isso aqui é 90 graus, tá, pessoal? 180, pessoal. 180 a gente sabe que é 0. Tá? 270, pessoal, esse rapazinho aqui, ó. 270 graus, que a gente viu que é menos 1. E o último, a gente viu que é quem? 360. 360. Então, se você observar, a função seno, ela tem uma coisa que vai se repetindo. Se a gente continuasse, né, a desenhar esse gráfico, esse pedacinho aqui iria continuar aqui, tá bom? E iria prosseguir. A mesma coisa vale para o cosseno, só que o cosseno ele tem uma outra característica. Qual a característica do cosseno? Ela não começa no 0. O cosseno, deixa eu fazer nessa mesma figura, ela começa onde? Ela começa no 1. Por quê? Porque o cosseno de 0 é 1. Então, o cosseno vai começar aqui. E ela vai descer, deixa eu pegar aqui, ó, até 90 graus. Até 90 graus, tá? Deixa eu só colocar um pouquinho melhor aqui a figura. Pronto, até 90 graus. Por quê? Porque em 90 graus, ó quanto ela é. Vale 0. Então, em 90 graus, a gente tem o valor dela no 0. E aí ela prossegue. Ela vai prosseguir para onde agora? Para 180. Só que 180, diferentemente do seno, no 180, agora ela vai valer quanto? Menos 1. Que a gente viu aqui, né, nos ângulos notáveis, ó, tá de verde aqui. Então, menos 1. Vamos continuar. Então, ela vem e bate no menos 1. Isso não é uma reta, tá, pessoal? Isso aqui deveria continuar assim. Menos 1. E agora, ela vai ter que subir, né? Ela vai ter que subir, bater aonde? No 0. Por quê? 270. Então, 270 é aqui, ó. Então, vamos lá. Então, ela tem que subir e tocar o 0, tá? Tocar o 0.
Tocamos o 0, perfeito. E agora eu vou ter que continuar para 360. Então, 360, novamente, vamos olhar, 1. Então, 360 eu ganho 1. Então, aqui, ó, está o valor do cosseno. Então, vamos continuar a subir, né? Tá ok? Então, observa que as curvas, elas diferem, né? Os valores, de certa forma, ó, tem uma relação. Quando um é 0, a outra é 1. Quando é 0, 0 menos 1, 0. Então, elas, de certa forma, elas se modificam. E também é periódico. Se você continuar fazendo isso, ela vai se repetir com essa mesma característica. Então, uma outra característica, vamos colocar aqui C, tá? Item C, da função seno e cosseno, tá? As funções seno e cosseno, como podemos ver no gráfico anterior, se repetem, né? Se repetem, tá? Formando o quê? Uma curva que sobe e desce, parece uma montanha, né? Que sobe e desce indefinidamente. Que sobe e desce indefinidamente. E a gente tem um nome para isso, tá? Tais curvas e funções que têm essa característica, elas são chamadas de periódicas, tá bom? E desce indefinidamente. Então, as curvas e funções com a característica do item C são ditas periódicas. Não esqueçam mais, tá? Periódicas. Toda vez que a gente tiver uma curva que ela se caracteriza por se repetir, ela é dita periódica, tá? E o período? Quem é o período? E seu período. Então, se ela se repete, ela tem que se repetir num certo período. Já você está dizendo, é periódica. E seu período, tá? E seu período é igual. Isso tudo tem no material de vocês, tá? É igual a diferença entre duas abscissas, tá? Mais próximas. Vamos olhar já o que é isso, tá? Vamos ver já o período. Quem são os períodos dessas duas funções, tá? Mais próximas para as quais as citadas funções, seno e cosseno, tá? Funções, possuem o mesmo valor. Então, aí é que tá, né? Observe o seguinte, vamos pegar y igual a seno de x, ou f de x igual a seno de x, tá? Por exemplo, y, que é o f de x, igual a seno de x. Essa é a função seno, que é essa daqui, né? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. A de preto, né? A cor preta. Ó, vou passar aqui o vermelho em cima, tá? Isso aqui é a seno. Eu esqueci de colocar. Essa daqui é a cosseno de x. Tá bom? Essa aqui é a seno. Deixa eu só marcar aqui para que vocês guardem aí o PDF. Mas isso tem nas notas de vocês. Então, beleza. Então, quem é o período da seno? Né? O período da seno a gente tem que pegar 360, tá? Menos 0 vezes 360. Ou 2π menos 0, que é quando ela começa a se repetir, né? Ó, 0, que tá 2π, né?
0. Aqui está 2π. Então, pega esse valor menos esse. Então, 2π menos 0, 2π. A mesma coisa vale também para o cosseno, né? Porque o cosseno vai se repetir da mesma forma, né? No 0 e no 360. Ou seja, 2π. Agora, cuidado, tá, pessoal? Eu não estou pegando o valor, tá, da função. Não é o valor da função, tá? É o eixo, tá certo? Tem que ter bastante cuidado, tá bom? Então, é a diferença entre as duas abscissas, tá bom? Então, eu estou pegando 360 e 0, sempre, para as duas funções. Quando eu coloco aqui, lembra que isso é quanto? 360. E aqui, 0 graus, tá bom? Então, tem que ter cuidado. Então, para seno de x, então quem é o período? Que é a que está lá com a cor escura. 2π menos 0, que é 2π. E a outra função, que eu chamei g de x, cosseno de x. A mesma coisa, né? É 2π menos 0 graus, que é 2π. Ou 0 radiano, né? Ou 360. 2π é 2 vezes 180, tá bom? Então, ambas têm o mesmo período. Tá? Isso é importante. Então, também é possível, né, descrever, e eu quero que vocês deem uma olhada, sempre funções, né? A gente pega mais simples, cosseno de x, seno de x. Mas a gente pode pegar, por exemplo, né, exemplo, e conseguir fazer o gráfico. Como é que a gente faz o gráfico? Dando valores para o x, né? F de x igual a 2 mais 3 vezes cosseno de 2x. Então, observa que para cada x eu tenho um valor. Por exemplo, aqui, quem é f de 0? F de 0 é o quê? Vou fazer uma vez aqui. 2 mais 3 vezes cosseno de 2 vezes 0. Tá? Então, 2 mais 3 vezes cosseno de 2 vezes 0. Lembra que 2 vezes 0 é 0. Tá? Então, cosseno de 0 é quanto? 1. Então, 2 mais 3 vezes 1, isso é 5. Isso não é 20 não, tá? É multiplicado. 2 vezes 0, 5. A mesma coisa a gente pode fazer para quanto? Para 45, para 90, para 180, tá bom? Então vamos pegar só os ângulos notáveis. 0, 90, 180, 360, tá? Vamos pegar agora, que é os do ciclo, né? 0 para a gente saber o máximo e o mínimo, tá bom? E aí ver mais ou menos a ideia de como é o gráfico da função. F de 90 graus. Tá? F de 90 graus. Tá bom? Então, isso aqui é quem? 2 mais 3 vezes cosseno de 2 vezes 90. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cosseno de 2 vezes 90. 2 mais 3 vezes cosseno de 180. E a gente sabe que é um cosseno de 180, menos 1. Então, isso é 2 vezes mais, 3, que multiplica menos 1. Então, isso aqui é 2 menos 3, que vale quanto? Menos 1. Então, a gente já tem o F de 0 é 5, o F de 90 menos 1. Vamos agora para o 180. 80 graus. Quanto é que vale isso? Isso daqui vale 2 mais 3 vezes cosseno de 2 vezes 180. E a gente sabe que isso é 2 mais 3 vezes cosseno de 360. Tá? E aí, 90 graus. Nunca esqueça, tá? O grau aqui que eu estou esquecendo. Tá? 0 grau. Beleza. O cosseno de 360 a gente sabe que é 1. Então, isso daqui vale... Vou fazer aqui mais uma vez, só esse. 2 mais 3 vezes 1. Isso aqui é 5. Então, a gente já sabe que 180 vale 5. E 360? 360, se a gente der... Essa aqui é interessante porque, ó, F de 360. Isso é 2 mais 3 vezes cosseno de quem? 2 vezes 360. Então, significa dizer que eu vou dar 2 voltas, pessoal. 360 uma vez, 360 outra. Então, isso daqui dá quanto? 720. Só que a gente viu no ciclo trigonométrico, na última aula, se a gente dá 2 voltas completas, o cosseno de 720 é o mesmo cosseno de 360, que vale 1. Então, isso daqui também vale 5. Tá? Isso daqui também vale 5. Por quê? Porque isso daqui vale 1. Tá? Então, com esse em mãos, então você percebe que o valor, o menor valor
menos 1, o maior valor 5. Então, a gente vai estar sempre oscilando entre menos 1 e 5, tá? Então, domínio. Vamos lá, vamos escrever isso. Neste caso, o que é que a gente tem? O domínio da f de x. Não, pessoal, ó, não confundam agora cosseno de 2x com as relações notáveis que a gente vai falar depois, tá? Aqui é função, basta substituir o valor da função. Você pode utilizar essa relação, mas vai ficar uma coisa bem mais complicada. Por quê? Porque eu só quero os pontos. Só quero os pontos e ligar, somente. Você pode dizer exatamente que tem uma relação entre o cosseno de 2x, né? Cosseno ao quadrado, menos seno. Bem, a gente vai falar disso. Eu não quero misturar aqui para vocês, tá? Para não confundir. Esqueça que eu disse isso. O que eu quero dizer aqui é simples. Encontrar pontos no gráfico. Para encontrar pontos no gráfico, basta substituir. Você não precisa complicar. Substituir o quê? Substituir o valor de x, o valor de x na função. Só, pessoal. Esquece esse negócio por enquanto. Bem simples. Eu quero os pontinhos do gráfico. Me encontre aí o f de 0, o f de 90. Não precisa. É só vir aqui, ó. Aonde tiver o x, eu coloco 0, 90, 180 e 360. E isso eu tenho pontos, que eu vou marcar agora. Com esses pontos, como a gente já tem uma característica da função seno, como ela se escreve, como ela se desenha, então a gente consegue ligar e ter uma ideia do gráfico. É só isso que eu quero para vocês. Então, nesse caso, quem é o domínio da f? O domínio da f é os reais. Eu posso pegar qualquer número e encontrar o valor do cosseno e do seno, tá? A imagem da f, observa que ela vai estar onde, pessoal? Ela vai estar entre o maior e o menor número, tá? Que nesse nosso caso, já que a gente já rodou todo o ciclo trigonométrico, ela está entre quem? Só pode estar entre 0 e 360. Então vamos atrás, né? Do menor e do maior. Opa, o menor, encontrei, ó, menos 1. Tá aqui. Então a imagem vai ser menos 1, o menor valor. E a gente vai agora atrás do maior, já que a gente também já rodou todo o ciclo. Então, rodando todo o ciclo, a gente vai ver que o maior é onde? 5, ó. Então, a imagem está entre menos 1 e 5. Opa! Perfeito. Vamos lá. Então, vamos fazer essa figurinha aqui bonitinha. Não precisa ser muito bom em figura, não. A gente sabe que o menor valor da função é quanto? Menos 1. Vamos colocar menos 1 aqui. E vamos aqui marcar 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui vai ser o maior. A gente sabe que o maior, ele é atingido aonde? Ele é atingido em 0. Vamos voltar. Ó, em 0 e 360. Então vamos marcar no 0, né? 0 a gente já sabe. Vamos marcar aqui, ó. O 0 eu sei que ele está aqui. Ele vale 5. E a gente sabe quanto é que ele vale em 90. Porque a gente fez, né? Ó, 90 vale menos 1. Vamos aqui para 90. Aí vamos dividir aqui embaixo. Vamos dividir aqui embaixo em 0 graus. Tá? 45. Aí vou botar 90. Vou colocar aqui, sei lá, 180. Um pouquinho maior. 90. Deixa eu pegar aqui. 180. E vamos pegar 270, né? Tem a primeira andada. 270. E aqui, ó, 360. Então, a gente sabe que em 90, ó, ele vale menos 1. Foi isso que a gente viu. Mas a gente tem outro valor. 180, não foi que eu encontrei? Ó? 180 volta a valer quanto? 5. Então, vamos jogar aqui o 5. Ó. 180 vale 5, então perfeito. 180 vale 5. Aqui, ó. Então, tem mais um ponto, ó. 180 vale 5. A gente viu 270, volta a valer menos 1. Então, vamos colocar 270. Aqui, ó, menos 1. E a gente viu 360, que vale quanto? Novamente, 5. Opa, então a gente já sabe qual é a característica do seno. O seno, ele sai do primeiro valor, vou pegar vermelhinho que depois some e depois a gente pinta, tá? A gente escreve. Ele vai pegar o primeiro valor e vai descer, subir, descer
e subir. Pronto, isso é o gráfico. Isso é o gráfico. Isso é o gráfico. O gráfico é uma coisa desse sentido. Então, moralmente, o que a gente está fazendo é o quê? Deixa eu colocar uma outra cor aqui, roxa. Ó, a gente está vindo até aqui, parando. A gente vai subir lá para o 90, porque a gente já sabe que ele tem essa característica. Vai subir. Aí depois ela vai descer. Ela vai descer. Depois a gente sobe de novo. E ela vai se repetindo. Então, esse é o gráfico. O gráfico é simplesmente isso. Você pode encontrar mais valores? Claro. Você pode encontrar o de 45. Você pode encontrar o de 135. O 315. Outros valores. E quanto mais valores, o que eu quero dizer é isso para vocês? Quanto mais valores você colocar aqui, mais ponto você vai ter. E mais bonitinho vai ficar, mais perfeito vai ficando seu gráfico. Então, se você quiser fazer um gráfico bem desenhadinho, com vários pontos, quantos mais pontos você colocar, eu coloquei só quantos aqui? 4. Se você coloca 8, fica mais refinado. Então, você consegue ver melhor exatamente quem é o gráfico em detalhes, tá bom? Então, como a gente só está iniciando, para vocês entenderem um pouquinho de gráfico, pega os principais, dá uma volta, sempre tem que dar uma volta completa no ciclo, tá? Pelo menos uma volta completa, 0, 90, 180, 360, isso é suficiente. Por que tem que dar uma volta completa do ciclo? Porque esses vão ser os valores que você vai atingir o máximo e o mínimo, tá? Qualquer outra coisa desse vai ser repetições, tá ok? E aí observa, vamos ver aqui, ó, essa figurinha começa a se repetir quando? Vamos passar, ó, presta atenção, olha só, repetiu, né, ó, parece um espelho. Parece um espelho. Então, essa figurinha começa... Qual período? O período é 180. Porque a partir de 180 ela se repete. Ela se repete. Tá? Então, o período dela é o quê? 360 menos 180. Ou 180 menos 0. Então, período. Tá? Período. Vamos colocar aqui, né? É 180 graus. Tá bom? 180 graus. E aí vocês podem brincar, tá? O céu é o limite, tá ok? O céu é o limite. Então, a partir disso, eu posso... A gente faz... Ótimo ponto. A gente faz essa volta para duas coisas. A gente tem que fazer a volta completa, como vocês estão vendo aí, no ciclo, encontrar todos os valores dos ângulos notáveis, 0, 90, 180, 360, para duas coisas. Uma é saber qual o máximo da função e o mínimo, ou seja, a imagem da função. E a outra, encontrar o período. Se eu vou até 180, eu não sei como é que ele vai se repetir depois. Então, eu tenho que fazer 270 e 360 para olhar exatamente como é que está o quê? A repetição. Ok? A repetição. Então, sempre façam isso. Analisem pelo menos os 4 ângulos notáveis no ciclo. Agora, isso significa dizer que é suficiente? Às vezes não, tá? Às vezes, para você fazer uma curva bem detalhada, bem bonita, você precisa de mais valores, tá certo? Então, mas com 4 para o que a gente está fazendo é suficiente. Você vai ver o período e vai ver a imagem, tá? Que é o que a gente quer nesse momento. Tá? E vai conseguir desenhar uma curva à mão livre e ficar claro que ali é o cosseno, tá bom? O 45 a gente pode colocar aqui, sem nenhum problema, tá? 45, vamos calcular o 45, certo? A gente pode calcular. 45 é bom porque é um número, ó. Vamos fazer um em vermelho aqui. Quem é o F de 45? O F de 45 graus é bom por quê? Porque é o mesmo de 90. Ó. Aqui, ó. 2 vezes 45, cosseno, vai dar o cosseno de 90. Desculpa, o meu não, é o cosseno de 90. Que nesse caso a gente sabe. Então, quem é o cosseno de 90? É 0. Isso aqui é 0. Então, isso aqui vale quanto? 2. Tá? Isso aqui vale 2. Então, de fato, se você quiser marcar o 45 tá aqui, ó. Já, ó. Aqui, 2. Não tem problema. É mais um ponto para lhe ajudar a ligar. Você pode pegar outros, tá? Você pode pegar, por exemplo, 135. Ok? O 135 tá um pouquinho para cá. Que vai ser o quê? Aqui também, 135, tá? 135. E assim sucessivamente, tá? Então, se você perceber, esses pontos aqui, ó,
eles também vão se repetir, tá? Aqui é 225, tá? Aqui é 315. Todos eles têm imagem o quê? 2, tá? Tem imagem 2. 45 tem imagem 2, 135 tem imagem 2, tá? 315 tem imagem 2. Por quê? Porque é exatamente como vai se repetir a sua curva, o seu cosseno. Então, por isso que eu digo, você olhando os ângulos notáveis é suficiente para você encontrar a imagem e o período, ok? Sempre, tá? Não diga que eu disse isso a ninguém, a vocês não, mas é isso. Perfeito, tá? Então vamos prosseguir. Como eu disse, isso pode se repetir por cosseno, tá, pessoal? Tem algum... Sugiro que vocês passem a nota, peguem a nota, tem 5 ou 6 funções para vocês representar o gráfico, imagem e o período. Bem simples, tem a resposta, então pode ser que tenha errado, algum erro de digitação, pergunta aos monitores, aos tutores, tá? E agora vamos para a última parte, que é a tangente, tá? A tangente. Então, a tangente, que, como eu disse anteriormente, tem uma boa relação. Tem uma boa relação por quê? Porque a gente sabe quem é a tangente. É o seno sobre o cosseno, tá? Então, isso é uma coisa boa, mas essa relação, tá? Só é verdadeira quando a gente tem x, um ângulo agudo de um triângulo retângulo, tá bom? Então, tem que ter cuidado, tá bom? Mas isso também vale no ciclo trigonométrico, tá bom? A demonstração é bem simples, está nas notas. Eu não vou cobrar nesse momento, vocês estão no começo do curso, demonstrar certos tipos de propriedades, mas a gente vai poder usar aqui que a tangente de x é seno de x sobre cosseno de x, tá? Essa relação, lembra, vale quando? Então vamos falar um pouquinho da tangente agora, né? Função tangente, né? Que é importante. Né? Uma coisa importante da função tangente é que a gente pode, de certa forma, olhar os quadrantes e saber quando o tangente é positivo e negativo, tá? A partir dos quadrantes, olhando no ciclo trigonométrico. Então, a gente está interessado em estudar que função. Eu vou chamar também de y, agora uma função h de x, que eu vou chamar tangente de x. Tá? O que é que a gente sabe da tangente? A gente sabe que a tangente ela é seno de x sobre cosseno de x. Tá? Deixa eu só ajeitar o cosseno aqui, para o pessoal entender que isso é cosseno de x. Quando essa relação é verdadeira, tá? É verdadeira. Quando x, vou colocar direito aqui, quando x é o ângulo, tá? É o ângulo agudo de onde? De um triângulo retângulo. Mas, para nossa sorte, isso também vale no ciclo trigonométrico. Porém, isto se verifica no ciclo trigonométrico. Então, o que quer dizer? A gente só precisa saber o seno e o cosseno, tá? O seno e o cosseno, para encontrar a tangente, tá? Para encontrar a tangente, tá? Eu dei essa demonstração nas notas, tentem dar uma olhada, mas a gente sabe, por exemplo, tangente de 30. Isso aqui é quem? Vai ser o seno de 30 sobre o cosseno de 30, tá? Isso aqui é quem? 1/2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Ora, isso daí simplesmente é quem? Meio vezes 2 sobre raiz de 3, simplifica. Isso aqui é raiz de 3 sobre 3. Mesma coisa para quem? Para 60, 45, 180. Então, de certa forma, a gente pode deduzir. Vamos fazer mais alguns? Tangente de 60 graus. Quem seria? Seria o seno de 60 graus sobre o cosseno de 60 graus. Eu não vou fazer aqui todos os detalhes, senão a gente passa todo o resto da aula fazendo isso. Eu vou colocar aqui e peço que vocês confiram. 45
Quem é? Mesma coisa, seno de 45 sobre o cosseno de 45. Isso daqui dá quanto? Dá exatamente 1, que é raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Vamos mais um. Tangente de 135. Tá? Isso aqui é quem? É o seno de 135 sobre o cosseno de 135. Por exemplo, isso aqui é menos 1, que é raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Dividido por menos raiz de 2 sobre 2. Só que observa que a gente tem umas tangentes que não existem. Tá? Ó, tangente de 90 graus. Tangente de 90 graus para o que a gente vai fazer aqui, ela não existe. Observa. Isso aqui é quem? Seno de 90 graus dividido por cosseno de 90 graus. Só que vocês sabem, né? Quem é o seno de 90 graus? A gente acabou de fazer uma brincadeirinha com o seno, né? O cosseno de 90 graus é quanto? O cosseno é 0. Se o cosseno é 0, quem é o seno de 90 graus? A gente já fez essa brincadeirinha hoje. Vale 1. E isso para a gente, nesse momento da vida, isso aqui é uma indeterminação. Então, isso aqui, para a gente, não existe. Tá ok? A mesma coisa para quanto, pessoal? Sempre que eu tiver 0 no denominador. Ou seja, 270. Também o quê? Não existe. Tá? Então, esses dois valores, no ciclo trigonométrico, 360 existe porque é 0 sobre 1, então dá 0. Tá? Então, sempre que eu tiver uma coisa do tipo 1 sobre 0, nesse momento das nossas vidas, vai ser uma indeterminação. Não vai existir esse número. Tá bom? Não vai existir esse número. Então, nesse caso, observa que eu tenho uma variação. Deixa eu botar o de 360. A gente já colocou quanto aqui? 60, 90, tangente de 360 graus. E vou colocar o do zero, né? Eu era para ter iniciado pelo do zero. 360 graus vai ser o seno sobre o cosseno. Então, 360 graus vai ser zero. Tá? E o que é também, né? Vamos colocar logo, a tangente de 0, tá? Graus. Então, observa que eu tenho 0, tenho 270 e 90 não tenho, mas eu tenho, ó, 60, 30, raiz 3 sobre 2, 60, raiz 3, 45, 1. Então, de certa forma, eu tenho o de 0, 180. Cadê o 180? Eu fiz o de 180, vamos fazer o de 180 também, que é um ângulo notável. Tangente de 180 também é 0, porque é o seno sobre o cosseno. Tá? Então, de certa forma, a gente tem a tangente um pouquinho diferente. Né? A tangente, se você perceber, olhando para esses valores, ela tem um comportamento diferente da cosseno e seno. Ela também é uma função que se repete, só que ela dá saltos. Dá saltos. Exatamente porque tem valores que não existem. Por exemplo, 90 não existe. 270 não existe. Tá? Então, a gente perde esses valores, então a gente tem uns saltos. Tá? Tem uns saltos. Então, analisando, né, esses valores, e eu peço que vocês olhem mais valores, tá? Depois. Então, analisando esses valores, o que a gente tem, de forma bem simples, é que a função tangente, ela tem esse comportamento, tá? Aí eu vou pegar aqui 90. Então, ela vai se aproximar do 90, mas não vai poder ser 90, tá? Como a gente viu. Vai subir e vai vir para perto de 180. A mesma coisa vai acontecer pelo meio. Deixa eu aumentar. Opa, deixa eu aumentar mais. Deixa eu aumentar mais aqui. Para chegar até 360. Tá? 180. Deixa eu colocar aqui 270. 270. E aqui mais uma, tá? Imagina que tá proporcional o gráfico, tá? Peço a ajuda de vocês para isso. Aqui. E vai ter uma coisa assim. Tá? Então, de certa forma, ela se repete. Tá? E a gente vê que ela tem um período. O período é o quê? 180. A partir de 180 ela repete. 180 ela repete. Tá? A sua imagem, diferente do caso do cosseno e do seno, tá? É todo real.
é todos o conjunto reais. E o domínio a gente vai ter que tirar os pontos onde não existe valores. Por exemplo, 90, 270, 540, 630, né? 270, 450, né? 630 e etc. E os negativos. Se não existe para 90, não existe para menos 90. Se não existe o tangente de 270, não existe a tangente de menos 270, tá? Então, observe o seguinte, vamos escrever essas observações para a gente finalizar. OBS, né? Primeira coisa que a gente olha, né? O gráfico da tangente de x, tá ok? Tem período, tá? Que é o que a gente precisa, né? Tem período. Π, 180 graus. 180 graus. 2. A imagem da tangente de x, ou seja, a imagem da função tangente de x é os reais. 3. O domínio da tangente de x são os reais menos, tá? São os reais menos qualquer ângulo que forma um produto, um múltiplo de 90. Né? Porque a gente sabe que 90 não existe, 270. Então, é os reais menos π sobre 2 mais kπ. Então, observa que quando k é zero, esse k é um número inteiro. Tá? Pertencente aos inteiros. Quando k é zero, é π sobre 2, 90. Quando k for 1, dá π sobre 2 mais π, dá 3π sobre 2, que é 270. E assim sucessivamente. Então, os reais é quem? π sobre 2 mais kπ, com k inteiro. Desculpa, o domínio é os reais menos esse rapaz, tá? Que pode ser escrito assim, ou pode ser escrito assim, ó, com um sinalzinho de menos, tá? Pra vocês irem sabendo. Sobre 2 mais kπ com k inteiro, tá? Ou pode ser escrito em termos de quê? De graus, tá? É os reais menos π sobre 2 é quanto? 90 graus mais um múltiplo de 180 com K1 inteiro. Todos esses são equivalentes, tá bom? Então, a partir de agora, a gente tem as principais propriedades de gráficos de seno, cosseno e tangente, tá? Então, isso finaliza o que vocês têm que saber, a parte básica, né? De funções trigonométricas das principais, né? Das três, seno, cosseno e tangente. Ok?